Diz o profeta Jeremias, no capítulo 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, assim diz Deus contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor aos pastores. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todos os lugares para onde elas foram afugentadas na sua agonia, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas então, e outra vez se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem com amor, e elas jamais temerão, porque não serão exploradas, nem se espantarão, porque não serão mais abusadas. Nenhuma delas faltará, porque elas não serão vilipendiadas, diz o bom pastor. E este dia é hoje. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei um renovo justo, e que é o Rei dos reis, o bom pastor, que reinará e agirá com a sabedoria da graça, e executará o juízo que salva e a justiça que justifica. Nos seus dias o meu povo será salvo. Nos seus dias o meu povo habitará seguro. Será este o seu nome, é assim que ele será chamado, Senhor Justiça Nossa. O Deus que nos justifica, esse é o nome dele. Porque ele salvará o povo dos pecados deles. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir Israel do Egito, que agiu no passado poderosamente, mas dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para as quais os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Ou seja, vocês vão naqueles dias parar de lembrar do exílio no Egito, porque não será mais para o sul o Egito de vocês como no passado. Vocês vão ficar exilados por milênios nas terras do norte, acima de Israel como no norte, conforme a profecia se cumpriu, por milênios seguidos, até o ano de 1948. Acerca dos profetas, diz o Senhor por Jeremias, palavra eterna que não passa. O meu coração está quebrantado dentro em mim. Todos os meus ossos estremecem. É assim que se sente Jeremias, somatizando a experiência de ter que viver a consciência de Deus num mundo sem Deus, em meio a um povo que se dizia de Deus, existindo de modo ateu no coração. E ele adoecendo de angústia. Por isso diz, o meu coração está quebrantado dentro em mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado
e como homem vencido do vinho, por causa de Deus na minha vida e por causa das palavras dele em mim que não cessam. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e contínua, e a sua força, portanto, não é reta. Tudo que fazem, fazem com a força da tortuosidade, pois estão contaminados. Assim o profeta, como o sacerdote também. Até na minha casa achei eu a maldade deles, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. Trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei chega, diz o Senhor. Nos profetas que profetizam as suas loucuras, a eles, diz o Senhor, profetizavam da parte de espíritos malignos e faziam errar o meu povo. E aos profetas que profetizavam nos grandes lugares, nas grandes Jerusaléns, o Senhor diz: vejo coisa horrenda neles. Cometem adultérios e adultérios, andam com falsidade, tudo neles é falsidade, hipocrisia e teatro, e fortalecem a mão de malfeitores, de empresários malfeitores, de políticos malfeitores e de quem quer que tenha poder, mesmo que seja malfeitor. Se a eles se associar a tais mãos, eles fortalecem e a elas se associam, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim, diz o Senhor, como Sodoma. Ir aonde eles estão é ir morar em Sodoma. Para mim eles são os moradores dessas Jerusaléns religiosas, se tornaram como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas: eis que os alimentarei espiritualmente com absinto. Lhes darei a beber água venenosa, seus espíritos pereceram. Porque dos profetas, dessas Jerusaléns da glória religiosa, se derramou a impiedade que hoje cobre toda a terra. Assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs e falsas esperanças. Falam de visões dos seus corações apenas, não o que vem da boca de Deus. Dizem continuamente aos que me desprezam, aos que não querem a minha palavra, aos que não querem se submeter ao Evangelho, a esses, eles dizem, e vejam e ouçam o que eles dizem, aos que não querem se submeter ao Evangelho. O Senhor te disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, sem se submeter à lei da vida, ao Evangelho, eles ainda assim vão lá e dizem: não virá mal nenhum sobre vós. Aleluia! Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, para achar que ela pode ser apenas uma designação que proceda de uma determinação de uma boca já pré-vendida ao que se deseja ouvir, não sejam ateus, profetas.
Deus é Deus. Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor chegando. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos, gerando agonia, desassossego de coração. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração sobre os pastores e os profetas da mentira. Nos últimos dias entendereis isso claramente, claramente. Eu não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, porque eles passou a ser um bom negócio. Não lhes falei a eles jamais, contudo eles saíram por aí profetizando. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras, o evangelho ao meu povo. Mas não estavam no meu conselho, por isso saíram corrompendo o meu povo. Se estivessem estado no conselho do evangelho, teriam feito o povo voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Mas eles ajuntam gente que nunca se converte, porque não é o meu conselho, não é a minha palavra que eles ensinam ao povo. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Não penetro eu tudo? Ocultar-se alguém em esconderijos de mim, de modo que eu não o veja? Porventura, não encho eu os céus dos céus? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome todo dia, dizendo: eu sonhei, eu vi, o Senhor revelou, este é o mover, mentirosos. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome e troque o meu nome, a minha palavra, o meu evangelho, pelos sonhos, pelas fantasias que cada um deles inventa e conta ao outro. Eles substituem a minha palavra pelo contar de sonhos e de invenções. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, eles se esquecem do evangelho, porque é mais vantajoso ficar contando os sonhos das invenções, dos enganos deles ao povo. O profeta que tem sonho, conte-o como sonho apenas, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha a ver com trigo? Diz o Senhor. Nada. Não é a minha palavra fogo, e o martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam, roubam, manipulam as minhas palavras, pegam fragmentos das minhas palavras para corromper o ensino. Eu sou contra esses que roubam as minhas palavras para montarem as suas montagens de engano, cada um enganando o seu companheiro. Eu sou contra esses profetas. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra, os seus descobrimentos, as suas autorrevelações, e afirmam: Deus disse. Eu sou contra esse profeta.
Sou contra ti, diz o Senhor. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Criam normas, transformam o engano numa norma, num caminho, tudo produzido por mentira e por leviandade. Pois eu não os enviei, nem lhes dei povo, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo. Vocês continuam desgraçados e infelizes seguindo-os. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás: vós sois o peso, vós sois a sentença. Cumpriu-se em vocês o que vocês mesmos são. Vocês se tornaram a sua própria sentença. Ser você é a sua sentença. Ser você assim, cauterizado. Ser você enganador e enganado. Ser você fazendo força pelo engano. E com ódio de quem diz a verdade. Sua sentença é ser você, crente e angustiado, fanático, nervoso, falando em Deus o dia inteiro e com pânico e medo e angústia e culpa. Sua sentença é ser você. Ser você que não quer ouvir o Evangelho de Deus e prefere ficar sob o sequestro desse engano. Sua sentença é ser você. Sua sentença é ser você. Se você é um enganador, até o dia em que tudo isso que já se cumpriu milhões de vezes em tantos quantos brincaram contra a verdade, pois nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade, venha se cumprir mais uma vez na sua vida e cumprir-se-á. Jesus disse que a questão mais misteriosa da iniquidade no cotidiano humano, em relação a quem fica exposto ao Evangelho, como você está exposto agora e vem tendo tal chance há algum tempo, é esse. É o indivíduo que vê com os olhos e não enxerga, que ouve com os ouvidos e não escuta, que entende com o coração, mas produz o auto-engano que faz com que o coração compreendeu seja tratado pelo poder do arbítrio da negação hostil. E Jesus disse: apenas para que, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos e entendendo com o coração, não tenham que se converter. Por isso eles endurecem-se, para que eu não possa vir então a curá-los. Porque eles não querem ser curados. Esse é o maior mistério da iniquidade operando na alminha humana hoje, agora.
é o indivíduo saber tudo e não querer o que sabe. Dizer é verdade e não acolher a verdade. Dizer não quero morrer e andar para o suicídio. Essa ambivalência que faz você dizer é e ao mesmo tempo faz você dizer vai se danar, Caio. Faz você dizer é verdade, ao mesmo tempo diz calhorda. Faz você se maravilhar, ao mesmo tempo faz você se escandalizar. Essa ambivalência é a operação do engano no seu coração, querendo fazer você continuar a ser a sua própria sentença. Se você é pastor, é profeta, é profissional da fala e ouviu a voz de Deus, convirta-se, porque você já é a sua sentença, implacável e inapelável. Conforme centenas de testemunhos o demonstram e o comprovam, não brinque. E você, que já entendeu, que se tornou parte de uma manada de engano, mas continua. Porque desenvolveu-se em você um conluio perverso com o enganador, que nem você consegue explicar de todo. É com você que eu falo. Você é a sentença. Você é o peso da sentença. Ser você é a desgraça. Continuar sendo você é seu inferno. Tem gente que enxerga. Tem gente que não enxerga. Tem gente que enxerga. Tem gente que não enxerga. Senhor, eu quero agora, de novo, eu não quero, eu tomo posse do fato de que o teu Espírito, só Ele, está gerando aquilo que eu não posso realizar, que poder ou persuasão humanos não podem produzir. Arrebenta o que está empedernido no coração de todos os que estejam ouvindo agora.